Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Uma ótima manhã viva para vocês. Estamos aqui hoje as barrigudas. Olha, tem umas barrigas mais avantajadas, outras um pouquinho menos ainda, porque o nosso programa nós vamos falar sobre os tipos de parto. É isso mesmo. Você sabe aí quais são os tipos de parto? Tem se preparado? Tem alguma gravidinha em casa? Você já pode falar para ela ligar aí na TV Canção Nova para não perder o programa hoje, que a gente está com uma equipe especializada aqui para responder a sua pergunta, que você pode enviar através do @manhãviva. Combinado? Bom, vou apresentar aqui para vocês. A Ana Paula está com 37 semanas e quem está aqui é o Bernardo, é isso? Isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Também a Daniela Teles está com 27 semanas e quem está aqui é o Eric. Isso mesmo? Isso mesmo. E no meio dos rapazes tem uma princesa. Estou com 19 semanas, tem uma princesa. Ainda estamos discernindo o nome, já tem um nomezinho no coração. Em breve a gente fala para vocês, combinado? Elas são professoras de educação física e mesmo com esses barrigões aqui, vão nos dar algumas dicas de atividades que pode se fazer no pré e no pós-parto. Isso mesmo? Isso mesmo. Certo? E para nos acompanhar, para nos ajudar a responder nossas dúvidas e as suas dúvidas também, quem está com a gente é a Mônica Nardi Lima, que é ginecologista obstetra. Seja muito bem-vinda. Também a Daniela Bittar, que é psicóloga familiar. Bem-vinda, viu? Obrigada. Uma alegria recebê-las. Esse time tá bom demais, gente. E a Mara Cláudia, que é nutricionista, vai nos dar algumas dicas aí para a gente viver esse tempo de forma saudável. Isso mesmo? Você já pôde perceber que a nossa equipe tá boa. Então, se prepare, envie essa pergunta, porque a gente quer responder e quer você aqui sentadinho nessa mesa, nessa círculo, nessa roda gostosa de conversa, tá bom? Vamos para lá então para a gente já fazer nossas perguntas, para a gente conversar, esclarecer, ajudar, né? Que esse programa seja para ajudar também muitas mamães, muitas mulheres que são grávidas aí, mães de primeira viagem, né? Que surgem muitas dúvidas nesse tempo, às vezes a gente não tem nem para quem perguntar, não é? Você já tem, é o primeiro ou segundo filho? Terceiro mesmo. Terceiro? Que legal, e o seu? Primeiro, então aqui deve ter umas dúvidas um pouquinho maiores, não é? Com certeza. Ali já está um pouco mais gata escaldada, mas surge também porque Sempre. cada um é um, não é? Sim. Então é importante também, mas você pode partilhar suas experiências com a gente. E a gente já quer saber e entender, eu vou perguntar, para que quem está em casa saiba, porque hoje existe um trabalho aí, até pelas mídias, bem intenso sobre os tipos de parto. Então eu queria que você falasse para nós quais são esses tipos de parto e a característica de cada um. Na verdade, eu acho que o que mais tem se falado atualmente é da humanização do parto, né? Isso. As pessoas confundem muito o parto humanizado com aquele parto natural, aquele parto que a mulher vai passar horas gritando de dor, às vezes na água ou, né, num ambiente domiciliar, achando que essa é o conceito de parto humanizado. E, na verdade, humanizar o parto é uma forma diferente da gente cuidar dessa grávida, né? É um olhar diferente. Humanizar é devolver à mulher o protagonismo do parto, é respeitar as suas vontades, é colocar ela como centro dessa atenção. E um parto, uma cesariana pode ser humanizado, um parto normal com analgesia pode ser humanizado, um parto completamente natural, sem intervenções, ele pode ser humanizado. Então, humanizado seria o estar de acordo com o querer daquela mãe. Exatamente. Isso seria o humanizado. O normal, o natural, que é o parto, que a gente pode dizer, que às vezes é até legal a gente já começar, né, falando, que confunde. Pode parecer que o humanizado é só o parto natural, então não é isso. Exatamente. Então a gente tem dois tipos de parto principais. Tem a cesariana, né, que é o que nasce pela barriga, e o parto normal ou parto vaginal, que nasce pela vagina. E aí do parto vaginal a gente tem um parto que pode ser normal ou pode ser natural. Então esse conceito difere muito mais das intervenções que essa mulher vai sofrer durante o trabalho de parto. Um parto natural,
ela pode, por exemplo, solicitar uma analgesia, eventualmente pode ter um rompimento ativo, né, da bolsa amniótica, e um parto natural ele vai ser completamente tudo no tempo dele. Respeitado no tempo dele, sem nenhuma intervenção médica, né, que a gente está principalmente colocando. Mas desses 3, qualquer um pode ser humanizado. Entendi. Né? Então isso é legal ficar claro que essa humanização vai entre a mãe e o profissional, e o obstetra. E quais são os benefícios de cada parto e o risco? Na verdade, vai até a mais. Assim, eu falo que o humanizado, ele se estende nesse cuidado de não ser só entre grávida e obstetra, e ser num atendimento multidisciplinar mesmo, para a mulher se sentir cada vez mais confortável e preparada. Então, envolve, às vezes, um cuidado ali paralelo de um psicólogo, de um nutricionista, de um fisioterapeuta da parte de períneo, de assoalho pélvico. Então, é uma integração de cuidados. Pode ser feito com um todo. Então, se a pessoa que nos acompanha agora, né, a mamãe, aí, a futura mamãe que nos acompanha agora, fala, não, então esse tipo de parto humanizado eu quero. Quem não quer, né? Quem não quer, né? Eu acho que é o desejo de toda mãe. A gente pode trocar o humanizado por respeitoso. Sim. Né? Um parto respeitoso. É importante complementar, nós já ia falar da Mônica, porque o parto humanizado, ele vem, na verdade, dentro de um princípio que um dos princípios da bioética, né, na área da saúde, é a autonomia. É onde você cerca o indivíduo com informação e transfere para esse indivíduo a autonomia do seu cuidado à saúde. Então, ele pode decidir sobre os seus cuidados à saúde. Então, quando você informa todas as questões relativas à sua assistência, ele tem autonomia do seu cuidado de saúde. De poder escolher, de poder né? escolher. Poder de escolher. escolha. De escolha. Mas a gente pode até falar que isso não é hoje tão natural e comum, porque o comum muitas vezes é você chegou, foi para o hospital, já marca a cesárea, ou tem ali o parto normal, que termina tendo as intervenções e aí às vezes termina indo para a cesárea, até porque o médico não vai poder esperar entrar o tempo todo do trabalho de parto. Então, essa é uma realidade hoje que a gente tem falado, mas que então a pessoa que quer esse parto humanizado, ela precisa achar um profissional disponível para, né? Profissionais disponíveis para. Ela vai precisar de muita informação, de buscar essas informações, que hoje as informações, como a gente tem falado muito disso, estão muito mais disponíveis do que era antigamente. A gente pensar que a mulher, quando ela chega grávida no consultório, ela precisa estabelecer um vínculo de confiança com o médico dela. E é importante esse médico levar para ela todas as informações para que ela escolha a via de parto. E que ela seja livre para escolher também, né? Não seja uma forma impositiva. Fora dos mitos, né? Porque Sim. a gente vê muitos mitos ainda para uma mulher, é o que impede que a mulher tenha, ao menos, o desejo de ter um parto normal. Então, acho que derrubar esses mitos, né, Mônica, é uma das questões. Eu acho que principalmente para quem já teve uma gestação, por exemplo, para quem já vem de uma cesariana, desmistificar isso. Talvez eu possa estar enganada, mas porque a pessoa que já teve uma cesariana, ela já chega com o pensamento que ela tem que ter outra cesariana. Isso é interessante a gente falar. Mas são 2 pontos. Às vezes é uma paciente que teve uma cesariana e depois da própria vivência ela entendeu que sofreu algumas intervenções e quer fazer diferente dessa vez. E aí, Mas com exatamente quanto a falta da E informação. muitas mulheres desejam parto informação, normal e não né? podem fazer o parto normal por conta dos mitos, né? Do tipo, bebê muito grande, bebê muito pequeno, muito líquido tem amniótico, passagem. pouco líquido amniótico, não tem passagem, tem que circular de cordão. Tudo isso é mito, na verdade. Um pré-natal bem feito mostra claramente para o médico, para a equipe que está acompanhando essa mulher, quais são as possibilidades. E essas possibilidades teriam que ser discutidas com a mulher e a mulher tomar total ter responsabilidade essa por ela. liberdade de escolha. de Mas escolha. é por isso que a gente volta na questão da informação, né? Então, é cercar essa mulher de informação para que ela possa ter a sua liberdade de escolha, a sua autonomia preservada. Agora, uma pergunta com relação à cesárea, né? Ela falou da realidade de ter a pessoa já ter tido uma cesárea antes e querer ter um parto normal, um parto natural.
A partir de quanto tempo, uma gestação de quanto tempo, porque isso também é uma dúvida, eu vejo muitas pessoas perguntando, geralmente em artigos que falam sobre isso, com quanto tempo poderia-se ter esse parto normal que a mãe não corre risco, porque o que é dito é que a partir do momento que teve uma cesárea, tem que ser tudo cesárea. Ou então, a partir do momento que se teve uma cesárea, depois de 2 anos, pode-se tentar um parto natural. Existe esse tempo mesmo próprio do organismo ou não? Na verdade, isso veio como uma verdade durante algum tempo, né? Uma vez cesárea, sempre cesárea. Mas sabe-se que isso é mito. Existe um risco de ruptura quando a gente tem uma cesárea prévia, né? Uma nova gestação, que envolve de 1%, 1 a 2% o risco. É muito pequeno, então. Pequeno. Então, às vezes, a gente se colocar na balança e ponderar o risco inerente de uma própria cirurgia é maior do que um risco de uma ruptura. Que é 1%. Né? Então, esse tempo, algumas literaturas trazem como um intervalo de 18 meses de segurança. Mas isso já está sendo revisto também. Então, acredita-se que mais de 12 meses. Então, uma cesárea de 1 ano atrás pode-se ter um parto normal. Olha que legal. Eu tenho uma dúvida minha, mas eu acho que pode ser muito de quem está em casa. Eu estou com 36 anos e tudo está caminhando para o meu parto ser normal até agora, né? Está nas mãos de Deus. Mas eu ouço muitos especialistas, tenho buscado falar que a partir dos 35 não é aconselhável você tentar o parto normal. Pela questão da perda da força muscular, do tônus. E para isso eu me preparei, né? Com atividade. Essa história aí, essa história eu posso responder, porque isso aconteceu comigo. Não serve para mim. E, inclusive, não me influenciou, porque até o fim, se eu tiver condições, né? Você vai no Eu quero normal. tentar o normal, mas então não tem vamos ver, porque pode ter gente em casa que já ouviu isso. Aconteceu mulheres, comigo 34, isso. Essa sua dúvida é minha, porque quando eu tinha 36 anos, eu fiquei grávida do meu primeiro filho. E eu tinha um ginecologista que me acompanhou a vida inteira, desde adolescente. E eu lá, com 24 semanas, eu morei no exterior muitos e muitos anos, e lá as minhas amigas pariam normal. Quando eu voltei... Lá o normal é ser normal. Quando eu voltei para o Brasil e que eu fiquei grávida, e eu sou casada com um médico, e a gente fazendo o pré-natal normal com o meu ginecologista antigo, e eu tentava abordar esse assunto de eu quero um parto normal, e ele falava, mas você é primípera idosa. E eu escutei essa palavra durante muito tempo. Primípera idosa não vai passar. Como que é a palavra? Porque às vezes primípera idosa. Primípera é primeiro filho. Primeira grávida, né? De primeira viagem. E eu com quase 37 anos, grávida do meu primeiro filho. Com 24 semanas eu decidi que eu não queria mais aquele médico. Eu fui procurar alguém que pudesse me apoiar na minha decisão. E isso foi muito, muito angustiante, porque eu tive que pesquisar sozinha, eu tive que descobrir o ginecologista sozinha. Há 6 anos atrás, isso, né, que minha primeira filha nasceu, não se ouvia falar. É impressionante, né, Mônica? Como porque agora, em 6 anos o tanto que já mudou. Muito. Eu acho que a velocidade de informação, a mídia, isso tem, graças a Deus, tem sido abordado mais. E eu tive um parto natural na água, dentro de um hospital. E foi a melhor opção da minha vida. Então, e não teve problema nenhum? Nenhum. Saí de lá quase pulando. Com 37 anos. Com 37 anos. Então fique tranquila. E depois ainda teve o segundo, né? Ainda tive o segundo com 39, do mesmo jeito, natural, na água, por opção. O parto natural, para mim, foi uma opção. Meu marido, como eu disse, é médico e ele assistiu muitos partos na residência e tudo. Diz que foi o parto que mais fez sentido na vida dele, assim, de assistir sem intervenção, uma coisa que eu, né, com todo a fisiologia mesmo na sua fisiologia trabalhando, funcionando. Agora, a gente fala muito sobre isso e aí as mamães podem dizer porque a gente tem esse desejo, né, de querer o normal, o natural, tem isso dentro da gente, muitas mulheres carregam isso.
Mas às vezes acontece algo que precisa ver a intervenção aqui que seja cesárea. E a gente pode trabalhar as duas coisas. Quando que precisa ser essa cesárea e como preparar o psicológico da mamãe, porque não conseguiu o parto como sonhava. Então, perguntando aqui para vocês, primeiro, quando que precisa dessa intervenção que seja cesárea de fato? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que envolve esse desejo de tentar um parto normal, natural, mas envolve muito medo também, eu acho, do parto. Então, as pessoas, as mulheres, elas buscam, às vezes, uma cesárea por medo, ou às vezes querem tentar um parto vaginal e não são apoiadas e são conduzidas a um parto. Então, existem sim as causas, as indicações reais de cesariana, que eu acho que o principal é a gente desmistificar várias falsas indicações. Ótimo, então quais que seriam? Por exemplo, uma paciente que nunca entrou em trabalho de parto e chega no finalzinho e já, não vai ter passagem, ou seu bebê está muito alto, o seu colo está fechado. Então, se não houver uma tentativa, se não permitir que a mulher ter o tempo próprio. Exatamente. Então, 90% das vezes, o que desencadeia o trabalho de parto é a própria maturidade do bebê. Então, o pulmãozinho, quando está preparado, libera prostaglandina, substâncias que fazem a mulher entrar em trabalho de parto. Então, quem define a hora é o neném. Então, se a gente intervém falando que o colo está fechado, se está alto, se está muito grande, muito pequeno. E antigamente se falava também do circular. O cordão está no Essa pescoço. noite eu passei a madrugada na maternidade acompanhando uma paciente. Nós internamos meia-noite, foi nascer agora 9 horas da manhã, por isso que eu cheguei aqui em cima da hora. Com essa cara de não dormindo. Linda! Linda! Imagina dormindo. Essa cara linda. Imagina dormindo. Tá bom. E foi um parto que ela teve uma primeira gestação há 3 anos, completamente levada, conduzida. Ela deu a sorte de ter sido parto normal, mas foi um parto normal em que ela pariu deitada, com anestesia, com manobra de Christeler, que é uma manobra, né, que se fazia abordando, empurrando a barriga. Vulgarmente conhecido como bráceps. Bráceps, com um corte da episiotomia, onde ela não teve nenhuma autonomia. De nada. E aí ela chegou nessa gravidez querendo um parto vaginal, de novo, querendo um parto normal, e já chegou assim, mas eu não quero assim muito humanizado, não, porque deu certo. A experiência dela já foi então, diferente. assim, como foi a abordagem ao longo do pré-natal de, ok, deu certo, mas pode ser muito melhor, né? Então, vamos tentar fazer que você movimente, vamos tentar uma nova posição, vamos tentar não intervenções. E foi lindo o parto dela, foi lindo. Então você chegou com aqui... circulares de cordão. Olha. Então, quantas? 2, justinha. Então, é que a assim, placenta desce junto, né, Mônica? Então não é vai que a placenta fica lá em cima e o bebê desce. Vai tudo junto. Isso seria, então, um caso que poderia ter sido dependente, como que eu vou dizer, gente? Mas de uma forma mais tradicional, se eu posso dizer assim, seria direcionado para uma cesárea, por ter as duas circulares do cordão do pescoço. Eu acho que falta tempo, sabe, para a gente conversar num consultório, para esclarecer, para abordar. Porque sair de lá com um pedido de exame e apresentar um pedido de exame, isso é muito simples, isso é muito pouco. E falta tempo também para se acompanhar. Você passou a sua noite inteira, nem trabalho de parto aí junto com essa mãe. Então, acho que, como você bem disse, você mudou de médico porque não ia de acordo com aquilo que você queria. Sim. Então, talvez nós precisemos, e aí entra também já uma dica desse trabalho que às vezes não é tão fácil, né, de achar um obstetra, de achar um psicólogo, alguém nutricionista também para se preparar bem, para que você tenha aquilo que está no seu coração. Sim. E se não acontecer do jeito que você planejou, a gente vai para o intervalo e vai saber o que a gente pode fazer para amenizar, para não virar um trauma. Não foi como eu sonhei humanizado, humanizado no parto natural, pronto, não deu certo. E agora? Vamos para o intervalo e a gente volta já já.
Estamos de volta nessa manhã super viva e cheio aí de mitos caindo por terra e que caiam mais mitos. Mas eu deixei essa pergunta aí no ar, você já vai responder, só quero fazer um convite para quem está em casa, se preparar aí para os dias 12 a 14 de outubro, para o acampamento de cura e libertação, cujo tema é Meu Deus, meu libertador, em vós espero sempre. Para mais informações, você pode ligar no 12 31 86 2600 ou acessar eventos.cançãonova.com. Uma das participações desse acampamento é do exorcista Padre Duarte Lara. Então fica aí o convite para você, se organiza direitinho para que você faça essa experiência aí nesse feriado de Nossa Senhora Aparecida, separar um pouquinho para rezar, tá certo? Vamos para a nossa resposta. Preparei toda para um parto natural, não deu certo, teve intervenção, foi cesárea, fiquei frustrada. E agora? Agora é complexo. Mas a gente, depois que eu me tornei mãe, eu sinto que eu me tornei uma profissional muito melhor. Por ter tido a possibilidade de viver essas experiências. Eu realmente fui para essa área da psicologia familiar e trabalho muito com gestantes e com puérperas, que são as mulheres no pós-parto. Eu costumo dizer que assim, o inesperado sempre acontece. Quando é que o esperado acontece? Geralmente é o contrário, né? Então, preparar essa mulher para uma entrega dentro das informações, cobrindo ela de informações e que ela saiba quais são as possibilidades, a gente percebe que as mulheres saem frustradas quando o parto não foi exatamente como ela gostaria, mas ela não sai se sentindo enganada. Porque ela tem as informações. Ela sabe realmente que ali ela precisou de uma cesárea ou de uma outra via de parto que não aquela que ela tinha se programado. Então, ela participa dessas decisões, né? Ela participa desse momento ela entende, ela absorve, mesmo dentro da frustração, Gabi, porque as frustrações elas acontecem, né? Eu acho que uma mãe sempre quer o melhor para o seu filho. Sim. Né? Quando ela tem a consciência de que aquilo ali foi uma decisão tomada para o bem do filho dela, ela entende, ela conscientiza de que foi necessário e supera essa frustração rápido, eu acho. Ela passa por isso, porque a frustração, gente, é do humano. Tem a frase que eu quero sumir, é aquela que não vou criar expectativas para não me frustrar. Não tem jeito, a gente tem que criar expectativas, a gente precisa se frustrar, porque essas frustrações elas só elas só ajudam a crescer, a se desenvolver, mas é muito diferente uma frustração diante de uma sensação de incapacidade, de impotência, de não entendimento, do que uma frustração com tudo isso, com amparo. Então, passar por uma frustração aonde lá dentro do coração dela ela sente que não foi tão verdadeiro, que podia ter sido diferente, que será que era para ser assim mesmo. Ou às vezes ela busca essa informação tardia e percebe de que foi roubado um parto, ou de que um direito. Isso é o que mais acontece, as mulheres dizerem, nossa, mas quer dizer então, que... Então não era para ser cesárea? Podia ter sido normal? Aí eu acho que é pior, né? Aí vem a frustração real, né? É a frustração que a gente percebe que ela fica ali presa, porque a frustração ela segue um caminho, né? Ela primeiro passa por aquela negação, depois ela vai buscando entendimento e ela vai trabalhando, interiorizando aquilo dentro dela até chegar na aceitação. Quando tem um empecilho no meio, do tipo, será que eu fui, que o meu parto foi roubado? Será que eu fui enganada? Ela fica muito tempo presa na negação. Ela não consegue fazer esse... Ela não consegue fazer esse círculo, essa volta, esse pulo. Agora, é interessante que eu ouvi uma vez uma doula de uma enfermeira também que trabalhava na tentativa desse trabalho mais natural, normal, mais humanizado, na verdade. E ela falava assim, o melhor parto é o que você teve.
porque senão você fica pensando em tantas outras possibilidades, mas o que trouxe o seu filho até os seus braços foi o parto que você teve. Então isso também desmistifica um pouco, tira também um pouco do peso, porque o que aconteceu, o que eu pude ter foi esse. Exatamente. Né? O que as circunstâncias envolvidas me proporcionaram foi esse. Eu acho essa é a importante entrega. uma coisa também, que nós, enquanto profissionais que estamos trabalhando com essa mulher na gravidez, a gente sempre fala muito isso, do quão importante é que a gente prepare essa mulher para o parto e para as expectativas que ela mesma cria em relação ao parto e em relação ao puerpério. Então a gente trabalha muito isso, porque às vezes elas se preparam muito para o parto e se preparam um pouco para o puerpério e para a amamentação. E a gente sabe que muitas serão as dificuldades que elas vão vivenciar no puerpério e que muitas vezes que não sabem muitas e que vezes, não sabem, porque é muito vedado. Isso aí, exatamente. Nós vamos precisar de uma outra entrevista para falar sobre o enxoval emocional. Olha, gente, O já você enxoval quer. emocional, ele é infinito, infinito. Ótimo. É o que a gente mais vivencia, né? Assim, eu tenho grupos de puérperas para falar disso, né? Porque agora você imagina, você saiu do seu parto, vou dar um exemplo, assim, uma paciente que saiu do parto e acabou tendo várias complicações e aí teve que usar o fórceps e aí o bebê nasceu meio roxinho e aí ela passou por isso porque foi necessário naquele momento, foi o parto que ela teve. Como que ela sai? E aí ela volta para o mundo, ela escuta da família que ela fez um mal para o filho dela, né? Como assim? Por que você não fez uma cesárea? Olha o que você submeteu você e o seu filho. Então, além dela já estar debilitada, os hormônios lá na queda, né? Dentro do baby blues, que é importante a gente falar do baby blues, que é logo depois do parto, a mulher entra numa angústia, que a gente chama de blues, porque é uma questão fisiológica, a mulher vai ter essa baixa hormonal mesmo e ela vai se sentir um pouco angustiada, natural. Aí ela tá no blues, escutando da família que a opção dela não foi boa, olhando para o filho dela que tem uma marquinha na testa, possível marquinha assim que vai sumir por conta do fórceps, às vezes nem tem marquinha, e aí ela entra em conflito. Essa mulher sofre. E aí se ela não busca uma ajuda, ela sofre durante muito tempo desnecessariamente. E ainda tem o estabelecimento da amamentação, que é um outro ponto, né? Se está sendo estabelecido ou não, da forma como ela imaginava que estaria sendo estabelecido. Que auxiliou que é um outro aspecto, né? Super Às vezes se prepara para o parto, mas não se prepara para a amamentação. Gente, agora, é o que mais acontece. As mulheres não passam pelo enxoval emocional. Estão preocupadas com o quartinho. Nossa, então a gente vai ter que fazer um programa sobre o enxoval emocional. Gente, o enxoval emocional, Gabi, vocês estão grávidas, é muito mais importante vocês se preocuparem com o enxoval emocional do que preocupar com o enxoval em si. Porque o enxoval emocional, a mulher vai entrar no caos. A família vai entrar no caos. Sabe qual que é a minha especialidade? Reconstrução familiar após chegada dos filhos. Então é uma preparação que precisa ser feita. E as mulheres, assim, elas acham ainda, né? Tem esse mito de que o neném vai nascer, que vai colocar no peito e que o bebê vai mamar. E pronto. E pronto. Né? E que é simples assim. Aí vem a pojadura. Né? E vem a pojadura, e vem as dificuldades, vem as dificuldades de sucção, vem as dificuldades de estabelecimento do aleitamento materno, né? E aí porque o bebê corpo chora. Ainda está entendendo o quanto ele precisa produzir. E o bebê chora porque ele bebê. chora, né? Porque o bebê chora, vai chorar, faz parte da dinâmica da lactação. E então vem todas aquelas angústias, e a mulher no blues, porque faz parte, né? Essa oscilação hormonal, essa oscilação de estados afetivos da mulher. E aí, realmente, né, é o caos afetivo e emocional que a mulher vive. E aí eu vou te falar que realmente está dando até um pouquinho de desespero aqui na situação que eu estou. Porque a Dani já é a terceira, a minha primeira. E tá nos pontos, mas você tem ainda... Mas a gente pode conversar, viu? Não fica calma. Por mais que a gente busque gente informação, hoje a gente tem informação com várias vertentes, né? Então, assim, você até se perde um pouco em quem você escuta, em quem você segue. Aí tem a família que às vezes traz uma bagagem já talvez ultrapassada, que funciona. E cada gestação é única, né? Então, assim, por mais que eu tenha lido, por mais que eu tenha me preparado,
fiz cursos de casal grávido, gestante, assim, mas nada é na prática. É né? verdade. Então, Só sentindo mesmo na prática esse enxoval emocional aí, por mais que eu estou tentando me preparar, eu não sei até que ponto ele realmente está sendo eficaz. Eu posso te dizer uma enxoval. coisa, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Sabe que eu tô olhando aquele Jesus, eu confio em vós? É mais ou menos por aí. É verdade. Essa entrega no parto é bem aquilo ali. Na hora que a gente entra na maternidade, antes da gente entrar na maternidade, a gente não é um lugar muito do inesperado, é de muita entrega. Por quê? Porque nós não temos controle de nada nesse lugar. A gente não sabe quando que a gente vai engravidar, como que a gente vai engravidar, como que vai ser a gravidez, como que vai ser o parto, quem vai ser esse filho. Então, tudo isso desconhecido. É jogar por terra todas as informações de literatura, tudo. E é entrar num lugar ali de eu confio em vós, mas eu confio em mim, eu consigo me fortalecer para saber que eu vou dar conta e mesmo quando eu não der conta tá tudo bem. Eu vou me apoiar nas pessoas que estão ao meu redor, eu vou confiar no meu médico profundamente e vou estabelecer um vínculo com ele e com a equipe multidisciplinar, com a doula, com a enfermeira obstetra, com o meu marido. A gente vai falar sobre o que é o puerpério, qual que é o papel do homem no puerpério e vou passar por isso na entrega. A primeira coisa é tirar o controle. E confiar em si, né? Eu acho que isso é muito importante, eu falo muito isso com as mulheres. Confiar em si, confiar no seu próprio instinto materno, fazer uma escuta interna, né? Eu acho que é muita doação, né? Fazer o que a gente chama muito de rede de apoio, né? Então você ter, né, quem você tem na sua casa para te apoiar, é o seu marido, exatamente, é o seu marido, é a sua mãe, quem está do seu lado. Então ter a sua rede de apoio, porque é nessa hora que a mulher precisa de muito apoio. Eu estou sentindo isso na pele. Eu acho que é o momento de vida, até hoje, que você mais precisa do outro. Sim. E é um outro que não é só o seu marido, né? Você vai confiar em profissionais. Às vezes tem vergonha de pedir ajuda, não tenha. Então é nesse momento que vocês mais precisam, né? Nós mulheres mais precisamos de apoio. Então nunca fique sozinha, não ache que você vai dar conta de tudo, porque a gente não dá. E não então precisa dar conta de tudo, né? Gente, agora, a maternidade é um lugar da vila. Lugar da vila, as índias carregam os meninos delas, naquele sling delas, o primeiro ano. A gente está vivendo uma vida hoje que as crianças precisam dormir no berço, não podem chorar. Exatamente. A criança é o papel de todo mundo. A mãe tem que voltar a trabalhar com 4 meses, às vezes se vê obrigada a desmamar, né? É sofrido demais. Eu sempre me remeto a antigamente, né? O antigo sempre nos traz um aprendizado muito interessante. Antigamente, quando as mulheres tinham filhos, o que acontecia antigamente? Todas as mulheres da família iam para aquela casa. Iam as tias, as primas, as avós. Todas as mulheres da família iam para aquela casa porque a mulher tinha um resguardo a cumprir, né? Ela não podia fazer nada. Quem cuidava da casa, da família, dos outros filhos, porque tinham muitos filhos, né? Então, quem cuidava quem cuidava daquela casa era a família. E a mulher ficava única e exclusivamente cuidando do bebê. Hoje a gente tem que dar conta de tudo. Agora é interessante até a gente falar, porque às vezes é uma cobrança que você recebe em casa. Então, aqui a gente está falando para as mamães grávidas, né? É esse tempo até de você se preparar e de conversar. Então, quem vai ficar com você? A sua mãe que vai ficar com você nesse tempo? Mãe, vamos fazer o seguinte, você cuida da casa para mim, do nosso almoço, do que a gente vai comer, das roupinhas para lavar, de deixar a casa ajeitadinha, eu vou cuidar do bebê. Então, cuidando da casa e dando esse suporte para a mãe pode ser inteira para o bebê e viver esse tempo de conhecimento ali um com o outro. Então, é um tempo até desse diálogo, de ver quem vai ficar, né, dessa ajuda que vai ter, porque você não precisa dar conta. Eu acho que o programa hoje ele está desmistificando até mesmo nessa maneira, de que você tem que dar conta, nasceu, você tem que fazer tudo, se teve normal, tem que sair limpando a casa já porque você teve normal, não. Senão você não é uma boa mãe, mãe, as né? cobranças são muitas em cima da mulher, porque primeiro que
falar desse assunto é muito importante. Por quê? Porque aí você tem filho, tá? Você se preparou o enxoval inteiro, você fez todos os cursos, você foi lá, fez o curso para amamentação, aí nasce o seu filho. Você está passando uma dificuldade muito grande com a pojadura, porque dói, né? Quando o leite desce. Tem 3, 4, 5 noites que você não dorme. E aí você começa a entrar num pequeno surto. Você não está dormindo. Pequeno surto é privação do sono, é cansaço. E aí você começa a achar que você está inadequada. Que tem alguma coisa errada com você. Porque ninguém te disse. Porque todo mundo deu conta, por que eu não vou dar conta? Você não foi feita para ser mãe, eu não fui feita para ser mãe, eu não dou conta. E aí vira um caos. Você se gruda no seu filho, seu marido quer entrar e ele não consegue, porque tudo que ele faz está errado, você está tão nervosa, tão irritada, que você quer dar conta. A maternidade é um lugar de leite, de cocô, de xixi, de sangue, não é um lugar glamouroso. Então é importante a gente falar disso para as mulheres não acharem que o de todo mundo foi perfeito e o seu está errado. Não, isso é natural, é normal. E para você entender que quando dizem bebê dormiu, durma também, durma, né? A criança não tem que dormir no berço sozinha, ela não vai... o primeiro ano é um ano que ele vai ter muita dificuldade de se orientar no mundo, ele está entrando nesse corpinho, ele está virando uma pessoinha, então o primeiro ano a criança chora mesmo, não dorme direito, e a mulher tem que entender que ela pode pedir ajuda até para o marido. Então, assim, hoje a estrutura que a gente tem dessa nova configuração familiar é o homem entrando. Porque antes era todas as tias, era só as tias, agora é o esposo, agora o homem precisa. E aí entra até uma dica, né? Você pediu ajuda, vai vir alguém ficar com você em casa depois do parto. Ok, peça para essa pessoa cuidar da casa. Você e seu esposo vão aprender juntos a cuidar do bebê. Sim. Claro, se a pessoa puder dar uma dica aí de dar banho, né? Tá ali só de assistência, mas você deu o banho, o seu esposo deu o banho. Envolva seu esposo também, porque é de vocês, né? A gente vai para o intervalo, essa conversa está super gostosa. A gente vai para o intervalo, volta já, para a gente entender também um pouquinho do pré-natal, a necessidade dele. Então, conversa o que não falta aqui. A gente está indo para esse intervalo bem rapidinho e já volto. Manhã Viva de volta. Hoje o assunto aqui está rendendo, viu, gente? Estamos falando aí dos tipos de parto. Se você tem dúvida, você pode participar com a gente através do Manhã Viva, tanto no Facebook quanto no Instagram, porque tem conversa aberta aqui para a gente ainda partilhar, dúvidas para tirar. Então, fica esse convite para você. E um outro convite, que eu sempre trago algumas dicas e alguns convites aqui no nosso programa, mas a dica de hoje é você que recebeu o seu calendário 2018, para que você faça a sua doação através desse calendário. Você está ajudando a construir e a manutenção, então tanto na construção quanto na manutenção dos espaços ali na Chácara de Santa Cruz, em Cachoeira Paulista, para bem receber você nos momentos de oração, no seu momento de encontro com Deus. Então fica a dica aí para você, a sua doação através do calendário 2018. Mês a mês você contribui aí para que a gente continue fazendo o seu cantinho ficar mais gostoso para o seu encontro com Deus. Então essa é a dica, a primeira dica. E a outra é você que quer acompanhar a Canção Nova através da TV digital. Você pode sempre fazer a busca automática para que você não perca e não saia de sintonia com a gente, viu? A gente possa ir crescendo cada vez mais no conhecimento através dos conteúdos de evangelização do Sistema Canção Nova de Comunicação, tá bom? Então fica a dica aí para que você tenha a TV digital na sua casa. Não deixe de fazer a busca automática. Se você perdeu a Canção Nova aí, vai achar rapidinho e a gente volta a ficar junto, tá bom? Então essa é uma dica para vocês se prevenindo, se preparando, certo? Falando em prevenção, em preparação, você pode ver que aqui já está todo mundo organizado para que a gente entenda
também as atividades que a gente precisa fazer e pode fazer e deve fazer no pré-parto, antes do neném nascer e no pós-parto, né, Ana? Então você vai mostrar pra gente um pouquinho o que pode ser feito, é isso? Isso mesmo, Gabi. É interessante a gente desmistificar um pouco, né, de que gestante, grávida não pode, não deve fazer atividade física, né? A partir do momento que você recebe o diagnóstico, está grávida, para tudo, né? E aí é repouso e tranquilidade e, na verdade, não é bem assim, né? Nós sabemos hoje dos benefícios da atividade física, na gestação, inclusive, né? Para melhorar esse retorno venoso, melhorar o inchaço, minimizar o ganho de peso, que vai acontecer, né? Tem que acontecer. Tem que acontecer, é saudável esse ganho acontecer, né? Dores nas costas, o fortalecimento até do próprio ombro para o pós-parto, porque você vai vir um peso aí que você vai carregar por muito tempo, né? Então a postura para a gente carregar esse bebezinho que está chegando. Eu sempre falei que se eu soubesse, eu já tenho dado a dica ultimamente, né? Falo assim, gente, a gente se prepara, faz atividade física, mas se eu soubesse antes de engravidar, eu já estava na academia preparando os braços para pegar no colo, as pernas para abaixar, para pegar tudo que cai no chão, que você tem que abaixar, as costas. Então você que está se preparando aí, tem o desejo de ser mãe, vai para a academia, prepare aí bem a sua musculatura, porque ela vai ser exigida depois. Então isso é importante a gente falar. Importantíssimo. E é muito rápido, assim, são 9 meses que voam, né? Quando você vê tudo passou, você não se preparou e aí você percebe que não se preparou já com uma dor nas costas, com uma perna inchada, com um ganho de peso que às vezes não foi o esperado, né? Então, para isso, nós vamos mostrar um pouquinho dos exercícios. Nós estamos aqui com a Dani, que também é gestante. Eu estou gestante, mas hoje eu estou aqui só como professora de Educação Física, que inclusive estou fazendo atividade física durante toda a minha gestação, tive todos os benefícios, não tive dor na lombar em momento nenhum, inchaço nas pernas, estou de 37 semanas. Já está chegando, a gente já vai conhecer daqui a pouquinho, é o Bernardo. É o Bernardo. E por estar passando por isso, até foi bom para encorajar a Dani, que já está na 3ª gestação e que não teve essa vivência nas gestações anteriores de fazer uma atividade, né, Dani? Verdade. E assim que a gente começou, ela, por relato dela mesma, já melhorou a dor nas costas que ela já estava sentindo. Já melhorou. Né? Ela não está tendo o inchaço que ela teve nas outras gestações. Então já está colhendo os frutos. A gente percebe muito rápido essa melhora. Do meu filho, eu fiz atividade física até o dia que ele nasceu. Ótimo, perfeito. A gente pode fazer atividade física sim. Podemos, então, não devemos. Mostra pra gente o que pode ser feito. Então, sempre exercício de alongamento, a gente tem que ter cuidado, porque durante a gestação a gente já libera hormônios que já nos deixam mais flexíveis, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, não precisa ir até o limite, é o próprio movimento mesmo. Então aqui, ó, nós vamos fazer, sempre quando for levantar também ter o cuidado de virar de lado, né? Então eu não preciso pressionar a barriga dela, eu posso simplesmente puxar a pontinha do pé. Se ela não tivesse grávida, eu conseguiria ganhar mais amplitude, mas por causa da gestação não é necessário. E não tem por que forçar. Não tem por quê. Não precisa provar nada para ninguém. Isso. Sempre com a ajuda de um bom profissional, claro, né? Mas se você estiver em casa também, porque os exercícios de alongamento, eles são indicados para qualquer pessoa, qualquer momento do dia. Então, ela pode colocar uma cordinha, uma toalha de rosto que ajude a puxar. Isso, que ajude ela mesma a ficar nessa posição. Pode colocar isso no chão. Sempre dos dois lados, é claro, né? Então, aqui, se ela tivesse aqui com uma cordinha, ela ia puxar a pontinha do pé. Ela ia colocar aqui na pontinha do pé, ela mesma puxava. Ela mesma puxaria. Isso alivia a beça, a dor na lombar, não é? Isso. Muito. Se você está sentindo essa dor, pode fazer esse alongamento que ele já vai aliviando bastante no decorrer dos dias. Porque libera a musculatura que às vezes está travada, né? E aí ela está com o tronco todo apoiado, não tem risco dela estar com alguma postura ruim, porque ela está com o tronco apoiado, né? Pode deitar de lado para você levantar. Sempre levantando de ladinho. Sempre de lado. A gente pode fazer exercício para alongar a musculatura do peitoral. Podemos fazer exercício para fortalecer. Então é esse aqui, ó.
para alongar o peitoral. Só de olhar dá uma delícia, assim, né? Já alivia. Se ela estiver em casa sozinha, ela consegue apoiar esse cotovelo na parede também, fazer esse alongamento. Isso. Alongamento nunca é demais, né? Então, em torno de 30 segundos, pelo menos uma vez ao dia, né? Ela pode fazer, segura de um lado, segura do outro. Aí vai dar vontade. Não, eu quero fazer de novo, pode repetir, não tem contraindicação. E aí a gente faz alguns exercícios de fortalecimento, né? Nós podemos fortalecer sempre a região de membros inferiores para melhorar esse retorno venoso. Então você consegue fazer um agachamento. Para a grávida, para a gestante, o interessante é que você chama agachamento sumô, que você afaste mais as suas pernas, que você vai nessa direção. E aí já fica a dica quando cai alguma coisa no chão, né? Já abaixar assim. Porque assim, como eu já estou de 37 semanas, então o ideal é sempre eu não jogar a sobrecarga para a lombar e jogar sempre para a perna. Mas como a barriga já está maior, então se eu afasto nessa posição, eu consigo pegar o movimento e ainda estou fortalecendo a região da pelve. Ah, olha que legal, porque né? geralmente fala assim, ó, depois de tantas semanas caiu no chão, fica. Já era, já é. Caiu no chão, eu sou o esposo me catando, porque eu não abaixo mais. Mas porque realmente a barriga vai incomodar se você não tiver esse afastamento. Então, você afastou, né? Aí em casa, se você quiser fazer séries de fortalecimento, ou no treinamento, em uma academia sempre com boa orientação, você pode colocar um peso simbólico, né? Não precisa de ter carga, nem sobrecarga, principalmente durante a gestação, porque o objetivo não é esse. Você não vai emagrecer, né? Não vai virar atleta. Você vai manter aquele nível de condicionamento físico ou adquirir um fortalecimento necessário para a sua gestação. Sim. Né? A parte estética você vai correr atrás antes e depois. Agora não é hora disso. Agora não é hora. E aí você quer pegar alguma coisa no chão, você vai estar sempre com essa abertura, com esse tá vendo? apoio. Sempre com o joelho em direção à ponta do seu pé. Você consegue pegar, você consegue manusear. Se tiver na academia, você pode colocar um pezinho. E esse é o exercício. Quantos dá para fazer desse? Como é um fortalecimento, você pode fazer séries de 15, 3 de 15, né? E descansar em torno de 40, 50 segundos entre uma série e outra. Então é um pezinho simbólico, aqui é 1 quilo? 1 quilo de cada. Tem 2 quilos aí na mão dela. Isso, ela vai fazer uma série de 15, vai ficar atenta à recuperação dela para fazer 3 de 15. Para fazer 3 de 15, ok. Eu trouxe também para a gente demonstrar o exercício de fortalecimento de ombro, pensando no peso que a gente vai ter no pós-parto, né? E aí você consegue fortalecer toda essa região de membro superior aqui, ó, dos ombros, né? Você traz para frente, volta e traz para o lado. Também séries de 15, que aqui você já está fortalecendo tanto a anterior quanto a musculatura medial. Até para amamentação é bom, né? Depois na amamentação ali, do jeitinho que você fica, para cuidar da postura, para não sentir dor. Você está fortalecendo o punho, cotovelo, ombro, né? Então você está fortalecendo toda essa cadeia aqui. Exercício para lombar, se você tem uma parede na sua casa, inclusive a Dani faz esse exercício também, foi o registro que ela dá pra gente usar esse cantinho aqui. Pode usar, só não colocar muita força. Só encostar. Aqui, ó, eu acho que esse cantinho aqui é melhor. É só você apoiar o quadril, observar a sua perna. Isso. Um pouco afastada também pela questão do abdômen, para não incomodar a passagem. Tronco retinho. Séries de 15 também. Observar a posição da cabeça, do pescoço, para não ficar desalinhada, tá vendo? Que ela tá fortalecendo toda essa região lombar. Já alivia também bastante a dor. Alivia muito. Alivia bastante. Experiência própria. E caminhadas regulares, né? Para melhorar esse retorno venoso, esse inchaço que às vezes a gestante vai ter nos membros inferiores, nos pés, inclusive nas mãos também, né? Agora, essa caminhadinha é bom que seja pelo menos de quanto tempo? Em torno de 30 minutos, aí vai da atividade que você já faz. Se você já é uma gestante, se você já era ativa antes de engravidar, você pode começar com 30 minutos, 40 minutos, observando. Se for uma caminhada em local externo, você tem que observar a temperatura, né? Porque nós fazemos a termorregulação, mas
Você não pode ter elevação de temperatura, sudorese excessiva, né? Então tem que se cuidar. Observar o clima. Você pode monitorar seu batimento cardíaco para você ver a intensidade que está no início da gestação, porque depois você já fica tão ofegante que já começou a fazer a atividade, o batimento já sobe, né? Mas no início foi uma dica que eu li artigos, né, que trazem um limite de batimento que você pode ter como uma referência de que se você está extrapolando ou não o seu nível de atividade, né? Então, observar a temperatura e se você não faz atividade e decidiu fazer após a gestação, claro, converse com o seu médico, né? Para saber o que é o melhor. E aí você pode começar com 10 minutinhos de atividade, falando da parte aeróbica. Aí caminha um pouquinho, cada dia vai aumentando um pouquinho. Isso, e nunca em temperatura alta, nunca... No sol de meio-dia, não. Jamais, né? E observar, sempre hidratando. Líquido. Isso, bastante líquido. Isso. Olha aí algumas dicas então para você. Converse com seu médico, veja aí direitinho o que ele indica, né? Isso. Vai aí em lugares especializados, às vezes onde você vai já auxilia mesmo você a fazer essa atividade bem feita, acompanhada, com um cuidado especial. Então essa é a dica de hoje também para que você se mantenha em atividade, já se você não fez essa experiência como você fez nas gestações anteriores, nessa está sendo melhor, está valendo a pena. Bem melhor. Muito melhor. Diminuiu bastante as dores. Demais. Graças a Deus. Vamos aqui voltar para a nossa sala de bate-papo e a gente pode falar um pouquinho disso também, né? Dessa preparação e da realidade de se fazer o pré-natal, de se acompanhar bem, dos mitos que a gente foi falando aqui, mas existem mitos na alimentação que podem nos auxiliar a viver uma gestação também mais saudável, já que a gente está falando aí de atividade física. Então, o que seria mito que gestante não pode comer na gravidez? Tem muitos, né? Então, assim, na alimentação da gestante, na verdade, eu acho que é preciso que tenha um cuidado maior, né? Então, na verdade, acho que um grande mito que ainda existe é aquela história de que gestante tem que comer por 2, né? Então, esse é o primeiro que já cai por terra. Né? Então, na realidade, o cuidado é que hoje se sabe que a alimentação é muito mais do ponto de vista qualitativo do que quantitativo. Então, o aumento do ponto de vista energético não é muito. A mudança é muito mais de qualidade, de escolha de nutrientes do que de quantidade. Então, alguns nutrientes são considerados essenciais. Então, hoje se fala muito do ômega 3, por exemplo, né? Então, um cuidado muito importante, por exemplo, em relação ao consumo de peixes. Então, o gestante sugere-se o consumo de peixes 2 vezes na semana. Pelo menos 2 vezes na semana. 2 vezes na semana. E outras fontes? Não. Pode num japonês comer tudo que tem lá. É uma grande discussão, né? Não pode, não? Não, na verdade, assim, a gente sempre evita. De um modo geral, os alimentos crus devem ser evitados. Na verdade, nem apenas pelas gestantes, né? Os alimentos crus devem ser evitados. Principalmente nas ruas. Principalmente em estabelecimentos públicos. Isso vale para carnes cruas, ovo cru, peixe cru, né? Então, qualquer tipo de alimento cru na gestação deve ser evitado, tá? Mas os peixes, sim, são muito bem-vindos, consumidos 2 vezes na semana. E sementes, como semente de chia, semente de linhaça, castanhas, são alimentos que são boas fontes de ômega 3. Então, devem ser consumidos com regularidade. Quantas vezes ali por dia? As sementes, pelo menos 1 vez ao dia, assim como as castanhas. E os peixes 2 vezes na semana, para atingir o consumo do ômega 3. Né? O ômega 3 a gente tem como benefício a formação cognitiva, né? Diminui, trabalhos que mostram diminuição do déficit de atenção, síndrome de hiperatividade, então vim bebês mais inteligentes por aí. Olha, gente, quer o seu bebê inteligente, ômega 3. Peixe 2 vezes na semana. Cognitivo. E as sementes e castanhas. E castanhas, Posso esclarecer? E o ômega 3 suplementado na gestação, ele é eficaz? Sim, existe uma recomendação, sim, de suplementação.
é sugerido que se suplemente na gestação e na lactação. Se sabe, por exemplo, que a suplementação, né, e o alto consumo de ômega 3 na lactação aumenta os teores de ômega 3 do leite materno também. Olha que legal. Né? E previne depressão, né? E também tem associação também. Então é importante que se mantenha na gestação e na lactação durante toda essa fase, tá? Ok. Esse é um dos nutrientes importantes. Uma outra coisa que a gente valoriza muito são os alimentos pré-bióticos e probióticos, que eles têm uma série de benefícios. Entre eles, o aumento da imunidade, que também a gente sabe que a gestante tem uma queda da imunidade durante o período gestacional, então isso favorece a imunidade da gestante e do bebê. Então, isso vale tanto para os pré-bióticos. Os pré-bióticos são aqueles ricos em fibras. Então, a gente tem especificamente alguns alimentos melhores. Por exemplo, a aveia é muito bom, né? Um alimento rico em pré-bióticos. Alguns alimentos prebióticos como cebola, alho são potentes prebióticos, tomate é um potente prebiótico, iogurtes são probióticos importantes. Não sei, algumas pessoas gostam muito do kefir, né? O kefir é um potente probiótico. Então, são alimentos também muito bons de serem consumidos no período gestacional. Eles vão atuar no estabelecimento da microbiota intestinal também, né? E esse estabelecimento da microbiota intestinal da gestante também tem uma ação muito importante, fortalece o sistema imunológico e na lactação também vai ter uma função muito importante, porque vai favorecer uma composição mais adequada de micro-organismos do leite materno, que vai atuar no estabelecimento da microbiota intestinal do bebê. Olha como é que está tudo ligado, né? Então, essa qualidade aí que a mãe tem passa para o bebê através da amamentação. Através da amamentação. Então, quanto mais saudável for o intestino da mãe, mais saudável será o intestino do bebê. Né? Olha, então, quanto mais estudos mostrando até redução das cólicas do recém-nascido quando a mãe faz uso de probiótico na gestação. Exatamente. Gente, que interessante. E aí esses probióticos, assim, a gente sabe que pode ser suplementados, né? Mas nem todo mundo tem condições de suplementar, então ela pode usar através de alimentos. Então, o iogurte natural é um potente probiótico, o kefir é um potente probiótico, o chá de kombucha é um potente probiótico. E a gestante pode usar tomar sem problema nenhum, na gestação e na lactação. Em relação à produção do leite, existe realmente alimentos que aumentam a produção do leite materno? Vamos fazer assim, com essa dúvida. A gente vai para o intervalo e volta já. Pode ser? Então, se existe essa alteração no leite, é isso? Então, a gente vai para o intervalo e volta já com essa resposta, certo? Estamos de volta nessa manhã ultra mega viva, viu? Que eu acho que esse programa não vai nem parar por aqui, vai ter que ter continuidade. Porque é muito assunto, muita coisa pra gente falar, muita informação. Então, primeiro responde a dúvida aqui para que a gente, quem está em casa, né? A mamãe que está em casa quer saber com relação, o que ajuda a ter mais leite? É essa a sua pergunta, né? Sim. Na realidade, não existe um alimento específico, né? Comer canjica vai dar leite. Isso, canjica, cerveja preta, canja de galinha, né? Não existe nenhum alimento específico que aumente a produção do leite. O que vai fazer com que a mulher produza mais leite é a sucção do bebê. Quanto mais o bebê sugar, e especificamente entender que é a sucção efetiva, ou seja, sugar e esvaziar a mama. Então, quanto mais ele suga e mais esvazia a mama, mais leite a mamãe produz, né? Então, manter uma boa hidratação e uma alimentação adequada. Porque também não adianta preocupar com o bebê e esquecer da mamãe, né? Então, alimentar-se corretamente, ter uma boa qualidade de sono, estar descansada, né? Então... Já tem gente rindo aqui porque o sono fica um pouco mais prejudicado. Mas, enfim, quanto mais esvaziar a mama, mais leite produz. Alimento específico
Não tem. Tá? Às vezes pode, uma vez eu estava pensando, né? Às vezes fala, você comer tal coisa, rapadura, lá pro Nordeste comer rapadura, mas eu acho que é porque você bebe mais água, não é? Não, na verdade, por que esses alimentos foram culturalmente associados? Porque são todos muito densos energeticamente. E como o gasto energético da mulher na amamentação é muito alto, tudo aquilo que for muito calórico auxilia no gasto energético da mulher, né? Porque a demanda energética na lactação é maior do que da gestação, ao contrário, né? As pessoas se preocupam muito com a gestante, que tem que comer por 2, e na verdade é na amamentação é que o gasto energético da nutriz é muito maior. Tá? Gente, olha, tá vendo? Mais mitos caindo por terra. Mas a gente precisa saber também dessa realidade do pré-natal, da importância do pré-natal, tanto para a mãe quanto para o bebê. E aí? Eu falo que cuidar do pré-natal é muito cuidar da saúde da mulher, né? Porque o momento da gravidez é um momento que consome muito da gente, energeticamente, emocionalmente falando. Então, quanto mais saudável a gente tiver, quanto mais preparada por termos físicos, maior a chance de sucesso, né? E quando às vezes a gente faz um diagnóstico precocemente, a gente consegue converter, reverter para que tenha um final, a mãe saudável, o bebê saudável. Então, assim, o Ministério da Saúde recomenda no mínimo 6 consultas de pré-natal. Eu particularmente acho pouco, porque são 9 meses de gestação. 9 meses, né? Então, acontece no Brasil que os pré-natais, eles são começados mais tardiamente, estatisticamente falando. Mas, em média, uma consulta por mês. No 8º mês, as consultas deveriam passar quinzenais e no 9º mês são semanais, até o acompanhamento, até o nascimento. Então, existe uma data provável do parto, que eu brinco que é improvável, porque só 3% nascem com 40 semanas. A gente pode esperar até 42 semanas, alguns protocolos 41 semanas. Então, esse acompanhamento no finalzinho ele tem que ser semanal mesmo, é onde as coisas acontecem, é onde a mulher tem que estar mais próxima para se sentir mais segura, para saber o momento certo de procurar a maternidade. Então, precisa ter esse acompanhamento, ele é necessário, não adianta fugir. Não adianta. Tanto para a mãe quanto para o bebê, para saber da saúde dos dois, como que está, como que anda. Exames, apresentar os exames, os ultrassons. Então, não adianta também só fazer aquela montoeira de ultrassom, né? Quer fazer ultrassom para ver se está tudo bem, quer fazer, mas não faz os exames, não comparece no tempo certo nas consultas. Então, isso tudo é muito importante. Você tá... e como assim a mulher saber, entrou em trabalho de parto, quanto tempo ela tem, o que ela precisa fazer, a bolsa estourou, tem que sair correndo, e aí? No finalzinho, eu oriento que tem 4 sinais de alerta. O que é importante da mulher que passou 37 semanas, ela ficar conectada com o próprio corpo para entender esses sinais de alerta. Um, sangramento. Então, saber que sangramento não é bem-vindo no final. Às vezes aquela melequinha ali de sangue, porque o colo fica mais sensível depois de um exame de toque vaginal ou de uma relação sexual, isso pode acontecer. Mas sangue vermelho vivo não é bem-vindo, então todo sangramento tem que ser avaliado. Redução de movimentação fetal é outro ponto importante. Então, neném que está bem, neném que está ativo, né? Está mexendo. Está mexendo. Existem ciclos de sono e vigília dentro da barriga, o bebê dorme, mas pelo menos a cada 6 horas tem que ter um movimento fetal. Então, o neném que não está bem, ele pode estar poupando energia, reduzindo essa movimentação. Que precisa ser alertado também, não achar que é normal e ficar quietinho ficar em casa esperando. Então, sangramento vaginal e movimentação fetal, pelo menos a cada 6 horas, são dois pontos importantes de serem observados. Um terceiro ponto, que é a bolsa quando rompe, né? Então, o rompimento da bolsa é o líquido que a gente perde, que envolve o bebê. Ele, se tiver no 9º mês, já tiver passado 37 semanas, não precisa sair correndo desesperado para a maternidade. Que nem vem novela em filme, saiu desespero, não precisa. Às vezes nem sai assim, fazendo poço igual novela. Às vezes tem uma perda gradual e lenta. Então, é importante fazer essa identificação, mas observar.
A mulher que rompe bolsa, ela pode demorar até 24 horas para entrar espontaneamente em trabalho de parto. Um diferencial aí que a gente vai observar é se ela tem aquele exame do cotonete, né, que chama cultura para estreptococo, se está positivo ou se está negativa. Então, ela positiva, outro mito que cai por terra, pode ter parto vaginal. Não tem que ser cesariana porque tem a bactéria na vagina. Então, é um cuidado a mais. E precisa ter 4 horas para ter esse parto ou não precisa exatamente dessas 4 horas? Na verdade, vai ser feito um antibiótico logo que ela internar para fazer a proteção fetal, mas espera-se que o bebê nasça após 4 horas, para a gente considerar uma profilaxia feita, né? Como se fosse uma proteção adequada do bebê completa. Mas se por aventura for um parto mais rápido, nascer antes de 4 horas, a gente vai fazer uma observação do bebê por 24, 48 horas. Porque o risco de infecção, ele é 10% de uma gestação a termo. Então, uma mãe que tem essa bactéria na gravidez, na vagina, ela pode ter esse é um risco aumentado de 10% dessas infecções. Né? Só que dessas 10%, 90% é causado pelo estreptococo. Então, é uma bactéria que a gente consegue fazer uma profilaxia, cuidado proteger. E evitar essa contaminação. E independente da via de parto, a mulher vai ficar, se ela for estreptococcus positivo, né, Mônica? Ela vai ficar no hospital 48 horas. Vai ficar, ela não vai observação. sair, ninguém vai deixar ela sair. De qualquer forma. Então, também é um mito que se cai por terra. E outra coisa importante, cesárea, né? Inclusive se for cesárea, fica 48 horas também. A não ser aquela cesárea marcada, eletiva, que ela nem entrou em trabalho de parto, aí o bebê não ficou exposto a hora nenhuma. Agora, no caso aí que a senhora falou do trabalho de parto normal, até 4 horas nasceu, mas passou de 4 horas, tem problema? Nenhum. Não tem problema. Se ela tiver coberta com antibiótico, ela pode demorar 18 horas. Então, o mínimo seriam essas 4 horas? Mínimo 4 horas, não é máximo. Não é o máximo. Não é o máximo. Ok. Estima-se, que é um outro ponto que a gente ia falar, de que a dilatação aconteça mais ou menos 1 centímetro por hora. Mas esse tempo, ele é muito individual, ele tem que ser muito bem acompanhado. Observado. Não tem essa regra. Ok. Tá? Então, outra coisa que a gente tem que entender, que o que nutre o bebê não é o líquido. Então, o bebê não vai morrer sem o líquido amniótico. O que nutre é o sangue que vem da placenta, do cordão. Então, rompeu a bolsa, não tem que sair desesperado correndo. Não entra em pânico. Não entra em pânico. Viu? Se tem algum papai acompanhando, vovó, que esteja junto aí na hora, não se desespere. Dá tempo. Às vezes não precisa ficar em casa esperando, mas umas 2, 3, até 4 horas que ela se organizar e chegar na maternidade, tá bem. Tá ótimo. Gente, eu vou contar um segredo. A minha bolsa rompeu, aí eu tomei banho, lavei o cabelo, sequei meu cabelo. Maquiou, arrumou a mala. Tirei uma foto que eu queria tirar e depois eu fui para o hospital. Porque eu tinha feito um curso dizendo isso, né? Então, minha mãe estava preparada, o meu esposo preparado, ninguém entrou em pânico, porque a gente sabia que era natural, não tinha sangramento, não tinha nada. Então, é legal a gente falar isso. Um ponto importante é avaliar o aspecto do líquido, né? Se for aquele líquido clarinho, tranquilo. Sem problemas. Se for um líquido mais esverdeado, aí você vai estar um pouco mais orientada, entra em contato com o médico, observa a orientação. E sempre entrar em contato com o médico e não achar que é besteira, eu acho que isso é importante. E existe também um mito que a pessoa... perdão. É que era quanto à alimentação, né? Que às vezes a pessoa fica, e eu posso comer, eu não posso comer, o que eu faço? Então, aguarda aí. Então, vamos falar só o último ponto do sinal de alerta, que é o sangramento, a redução da movimentação fetal, a perda de líquido e as tais contrações. Né? Que eu acho que é o que dá muita dúvida, as contrações. Muita dúvida mesmo. Então, saber que no final da gravidez a gente está cheio de dor mesmo, dói o pé da barriga, dói as costas, bacia óssea parece estar largando, é tudo desconfortável, mas a contração de trabalho de parto, ela é muito mais intensa, eu falo que é diferente de todas as dores que sentiu. Ela tem uma frequência? Ela tem uma frequência, uma duração e uma progressão. Então, ela vai... É um endurecimento da barriga acompanhado de dor que passa e volta num caráter cada vez mais progressivo e doloroso e demorado, do termo de duração entre uma contração e outra. Então, eu brinco sempre que faz uma prova dos 9, assim, toma um analgésico, um banho morno. Se não passou, começa a cronometrar, entender o que está acontecendo com o seu corpo e entra em contato com o médico. Agora, e se aliviou...
É isso que eu ia perguntar. Não mascara. Se aliviou, não, contração não vai ser mascarada com medicamento nenhum. Não vai. E uma outra pergunta quanto à contração. Se é contração, que é bom até para a mamãe que está ali sem saber. Teve aquela contração, aí resolve, olha ali para cronometrar e ela está bem distinta, cada hora cada minuto, com 5, com 7, com 3. Isso não é um trabalho de parto ativo. Para caracterizar trabalho de parto ativo, tem que ter pelo menos 3 contrações em 10 minutos, com duração de 35 segundos cada um. Então repete aí para as mamães anotarem. Aqui, ó, a mamãe fase ativa de trabalho de parto. São 3 contrações, mais ou menos 30 segundos cada uma, no intervalo de 10 minutos. Tá? Mas para sinal de alerta de ir na maternidade, ficar mais simples, se estiver vindo de 5 em 5 minutos, já pode ir. Já pode correr, se mora longe da maternidade, já pode ir caminhando. Lembrando que são 10 centímetros, né? 1 hora mínimo para cada centímetro. 10 a mulher horas. vai ficar no mínimo 10 horas, tem mulher que vai mais rápido. Mas no mínimo 10 horas em trabalho de parto. Então, dá tempo. Eu costumo dizer para as minhas pacientes não desesperarem tanto para correr para a maternidade, não. Porque se você chega lá com 2, 3 centímetros e vai ser atendido por um plantonista, provavelmente vai para cesárea. Vai para a ocitocina. Né? E essa ocitocina, às vezes, enfim, mas quanto mais calma você ficar nesse processo, mais sucesso você vai ter. Quanto mais ativa a paciente for internada, menor a chance de intervenção. Sim. Hoje, deseja-se que ela seja internada com pelo menos 5 centímetros. Pelo menos 5. Pelo menos 5. E aí a gente desmistifica também, para cair por terra, mais um mito, a dor. Porque a gente... Porque existe um medo também com relação às contrações e às dores. Em relação às dores. Dor é muito subjetivo, Muito subjetivo. E lembrando que pode ser, num parto humanizado, num parto respeitoso, num parto normal, pode tomar anestesia. As pessoas acham que parto humanizado não toma anestesia. Pode tomar anestesia. Sentir a diferença... dor é um ponto de escolha dela. Sim. Sim. Então, às vezes, a mulher está tão empoderada, ela quer tanto vivenciar aquelas sensações do parto, que não tomar anestesia é uma opção dela. Então, o parto humanizado é um parto natural, muitas das vezes, mas por escolha da mãe. Por ela que escolheu não tomar anestesia. E se tomar também não tem problema. Não deixou de ser humanizado porque foi o querer da mãe. Exatamente. E essa anestesia vai ser minimamente para aliviar a dor e não paralisar a mulher da cintura para baixo. Então, ela tomou anestesia ali, dentro, né, uma dose pequena de anestesia para aliviar a dor, mas ela continua caminhando, ela tem condição de fazer força, ela continua indo no banheiro, fazendo xixi, permanece. Só aliviou aquela dor mais forte. Exatamente. Vai passar em 2 horas, né? E vai fazendo repique, né? Vai contínuo. Gente, olha quanto assunto para a gente falar, só faltou... Nosso programa já está terminando, mas a gente precisa, falei que a gente ia tirar essa dúvida da alimentação nesse tempo. Aí, já estou sentindo as dores, a contração, o que eu posso comer, eu tenho que ficar em jejum, e aí? Hoje também mais um mito que caiu por terra, na verdade hoje já é uma recomendação, né, que é o fim do jejum obrigatório, né, e hoje a mulher pode e deve se alimentar durante o trabalho de parto, até porque tem trabalhos de parto que são longos, né. Principalmente os líquidos, né, eles são muito bem-vindos. Então os líquidos são muito bem-vindos, de preferência líquido, mas também não impede que seja uma alimentação pastosa, né, não há contraindicação. Então as mulheres podem e devem se alimentar durante o trabalho de parto. O que se pede hoje, a recomendação é que seja evitado os carboidratos simples, os açúcares, a sacarose, porque eles são alimentos mais inflamatórios e que o carboidrato simples, né, a sacarose, ela tem associação com o trabalho de parto mais longo e mais doloroso. Então, o carboidrato, quando ele é oferecido no carboidrato com índice glicêmico mais baixo, ele tem associação, então, com o trabalho de parto menos doloroso, com menor tempo de trabalho de parto. E isso não é apenas durante o trabalho de parto, na verdade, porque esse efeito não é tão imediato assim. Pode ser antes. Exatamente. Então, na verdade, a recomendação hoje é que a alimentação dessa mulher seja
dos 3 últimos meses, né? Então, no último trimestre, que ela já venha com uma alimentação, venha se preparando com uma alimentação com menor teor de carboidratos simples, menos doces, menos açúcares, né? Com carboidratos mais integrais, para que ela tenha esse benefício durante o trabalho de parto. Pode se trocar por esse carboidrato bom, vamos mais dizer assim, fibra, exatamente, fibras integrais e reduzindo esses açúcares. E que no momento do trabalho de parto em si, na verdade, esse carboidrato altamente disponível, ele é bom, benéfico, na verdade, para produzir a energia para o trabalho de parto em si, porque o trabalho de parto tem um gasto energético muito alto. Então, esse momento em si, o benefício, na verdade, é mais para a energia que ela está gastando momentaneamente, porque o gasto energético é muito alto. Então, o benefício mais é para isso. E os últimos 3 meses é para realmente melhorar o potencial inflamatório do carboidrato simples. Meu Deus, quanta riqueza, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Acredito eu que nos próximos programas que se Deus quiser que faremos sobre esse assunto, já teremos o Bernardo, né, que vai estar em casa sendo amamentado, né, com todo carinho. Que Deus abençoe essa hora, né? Que Nossa Senhora do Bom Parto interceda por você, e a gente já reza e entrega também todas as gestantes que estão aí na reta final, que esse programa tenha ajudado você, mas a gente vai ficar nessa dívida, viu, gente? Vamos continuar falando sobre esse assunto. Vocês topam? Claro. Então tá bom. Então a gente vai continuar falando sobre esse assunto. A gente nem falou sobre depressão pós-parto, coisa. sobre o puerpério todo então em si, tem muito assunto a nova configuração da família. Então pronto. Então já deixa tudo anotado que a gente vai se encontrar ainda. Obrigado pela presença. Deus abençoe a missão de cada uma. Deus abençoe cada mamãe que nos acompanha, cada família, e que tenha uma boa hora, tá certo? Que esse programa tenha esclarecido. Se você quiser mais informações, você assiste esse programa de novo, vai no Canção Nova Play e assiste, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.